Porque o milagre na vida de uma pessoa é um ato sacramental, que representa que o Deus que cuida da Glória é o Deus que cuida da Maria. O Deus que cuida do Joaquim é o Deus que cuida do Manuel. Deus é Pai de todos nós. Então, quando a gente ouve um testemunho, isso traz fé, isso desenvolve fé na nossa vida, que Deus é fiel para fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Mas quando tarda, quando o dia do aluguel chega e o dinheiro ainda não chegou, quando vem o domingo e a gente fica esperando por um milagre de Deus, ou quando você ora a respeito da sua legalização, ou quando alguém ora a respeito de uma doença. Nós temos aqui o nosso irmão Ademir, que nós temos orado por ele. Eu dou graças a Deus de ter você e sua esposa hoje aqui, que você passou por uma cirurgia, o pastor Max tem visitado, informado para a gente, e a gente tem orado e crido na cura dele. Mas por alguma razão, Deus às vezes permite que passe um tempo. E a gente então, quando a promessa de Deus tarda, a gente então tenta descobrir e trazer algum tipo de explicação. Quando nossos sonhos, nossas esperanças são frustradas, às vezes Deus é o primeiro a ser acusado. As pessoas acusam a Deus pela catástrofe no Haiti. As pessoas acusam a Deus porque perdeu um filho ou um ente querido. E é como se Deus fosse a primeira pessoa a ser acusada. Ontem eu assisti um filme rapidamente com a minha esposa, num canal cristão, e essa jovem que fazia o filme, ela estava mostrando a respeito da sua rebeldia. E a sua rebeldia, ela foi criada na igreja, mas a sua rebeldia começou quando a mãe orava pelo pai. A mãe entrou no quarto e disse assim: eu creio que o seu pai será curado, eu creio que Deus vai guardar o seu pai. E ele morreu. Isso trouxe uma revolta tremenda na vida dessa moça, que ela não queria mais servir a Deus. Eu conheço uma mãe no Brasil que o seu filho morreu num acidente. Ela é uma mulher muito rica, e tinha uma família muito bonita, e o seu filho um dia, filho de rico, né, tinha um carro muito bom e fazia pega. E num pega desse, ele morreu. E essa mulher ficou de mal com Deus, e a última que eu vi, eu já não falo com ela há muito tempo, mas a última vez que eu a vi, ela continuava de mal com Deus, porque ela dizia: Deus tirou o meu filho. Então, quando a promessa de Deus não acontece, ou quando as pessoas começam a não entender o que Deus está fazendo, eles acusam a Deus. Ou às vezes nós julgamos ser devido a um pecado pessoal, a gente acusa, não, é porque tem pecado na vida. E Sara não tinha filho. E Deus tinha falado que ela ia ter filho. O tempo está passando, 10 anos se passaram. Agora, tem uma passagem muito interessante em 1 Pedro, capítulo 3, e você não precisa de abrir, porque eu projeto para você. 1 Pedro diz o seguinte, e para as mulheres, essa é uma passagem linda, e para os homens também, como Sara, que obedecia a Abraão, e o chamava Senhor, dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Esse versículo é muito mal interpretado e muito mal usado. Muitas pessoas usam esse versículo para falar que a mulher tem que obedecer ao marido, para explicar o que é submissão, que quem estava no nosso pequeno grupo essa semana, nós vimos exatamente que submissão não tem nada a ver com obediência dessa forma. Por que Sara, em 1 Pedro 3,6, ela é o exemplo de uma mulher que obedeceu? Que tipo de obediência tinha Sara que todas as mulheres, e de certa forma todos nós, devemos seguir? Eu submeto a vocês que a obediência de Sara foi muito mais do que uma submissão à autoridade de Abraão, embora no contexto que ela vivia, sem dúvida era. Mas a submissão de Sara tinha muito mais a ver com a promessa de Deus que veio para ele. E somente ela poderia fazer essa promessa vir a acontecer. Preste atenção. A chave da promessa de Deus era que Abraão seria o quê? Pai de muitas nações. E Abraão só poderia receber essa promessa com a participação de Sara. Nunca Abraão poderia ser pai se Sara não fosse mãe. Era necessário que ela fosse parte da promessa.
Gênesis capítulo 15. Olha o verso 5, você tem a sua Bíblia aberta. Versos 5 e 6 de Gênesis 15. Eu pedi que você abrisse a sua Bíblia, que a gente vai olhar algumas partes em Gênesis 15 e 16. Versos 5 e 6. Deus disse para Abraão: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Aí diz o texto que Deus o leva para fora e disse: olha agora para o céu, conta as estrelas se as podes contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. Então Deus diz: não, a promessa vai acontecer através das tuas entranhas. Não será Eliezer. Mas Sara era estéril e por isso ela concluiu que ela era o impedimento para a bênção de Deus chegar a Abraão. Preste atenção. E eu quero falar agora, de certa forma, para as mulheres. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar e a louca derruba com as suas mãos. Uma mulher pode ser uma grande bênção ou pode ser um grande empecilho. Uma mulher pode trazer a bênção da casa e da igreja e da família, ou uma mulher pode ser um empecilho, de acordo com a Bíblia. Sara concluiu o seguinte: se Deus disse que ele vai ser pai de muitas nações e eu é que estou impedindo essa bênção, eu preciso de ajudar. E esse é o grande problema. Quando a promessa de Deus demora a acontecer, a gente tenta ajudar a Deus, a gente tenta fazer a promessa acontecer com os nossos próprios esforços. E Sara então pensa num plano, capítulo 16, Gênesis 16, verso de número 2. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Essa foi a conclusão dela. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. O que ela está fazendo, na verdade, é algo comum na cultura de então. Ela queria ter filho através da sua serva, e Ismael nasce. Abraão tem 86 anos de idade, e agora ele fica satisfeito. E eu queria que você entendesse que a esterilidade de Sara foi vencido através de um plano humano. Deus tem promessa na sua vida. Deus tem promessa na minha vida. Deus tem promessa na nossa igreja. Mas se o plano de Deus, por alguma razão, tardar, nós não podemos tentar fazê-lo cumprir pelas nossas próprias mãos. Um plano humano destrói e retarda a promessa de Deus na nossa vida. Quando retarda, ainda há uma esperança. Mas e quando destrói? Pessoas, por exemplo, que Deus tem, e eu falo novamente agora para os solteiros, Deus tem uma pessoa certa para você. Mas se você não espera, você retarda ou destrói o plano de Deus na sua vida. Tem pessoas, por exemplo, que Deus tem uma promessa que você vai ficar legal. Eu gostaria de prometer que todas as pessoas que estão ilegais vão ficar legais. Eu não sei disso. Mas eu sei que algumas pessoas que estão sentadas aqui, Deus tem uma promessa: você vai ficar legal nesse país. E Deus falou para você, de certa forma, e aí você tenta ajudar a Deus. Está demorando, Obama não passa, ninguém passou, então eu vou lá e vou ajudar Deus. Vou casar com um americano, pagar para isso, fazer aquilo. E quando você faz isso, é o plano H. E o plano humano sempre terá suas consequências. Sempre. Deus é fiel para perdoar. Deus é fiel para redimir, mas sempre tem consequências. E esse plano humano de Sara, até hoje nós pagamos por isso. Durante todo o tempo em que Ismael viveu, a Bíblia claramente diz que isso foi algo terrível para a vida dela. Ela poderia ter esperado. E até hoje a história dos árabes e dos judeus traçam a sua linhagem a esse plano H, essa tentativa. Mas o que acontece é que Deus, como diz o ditado popular, ele tarda, mas não falha. Às vezes parece que Deus está tardando, e às vezes a gente acha isso, mas Deus tem uma palavra de Deus para nós. Deus tem uma promessa para nós. Vá comigo, Gênesis 17 agora. Gênesis 17, verso 15 e 16. Deus aparece para ele agora, passaram-se os anos, já fazem 25 anos desde que ele recebeu a promessa.